Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. Um arquivo com cerca de 3.000 páginas que ficou décadas escondido revela novos crimes cometidos pela ditadura no Brasil. É essa história contada no documentário Bandidos de Farda, que acabou de ser lançado pelo ICL. Para falar mais sobre essas descobertas, eu recebo aqui no estúdio a Juliana Dalpiva, jornalista que teve o primeiro acesso a esse material. Juliana, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Raquel. Obrigada, Brasil de Fato, por receber aqui e também pelo espaço para falar desse trabalho que é tão importante para mim e para todo o time do ICL que lançou e trabalhou no Bandidos de Farda. Vamos lá, então esse material pertenceu a um militar chamado Ciro Etchegoyen. E eu queria que você contasse um pouquinho quem era o Ciro, ou melhor, o que a gente já sabia sobre o Ciro antes das revelações contidas nesse material. O Ciro Etchegoyen, o coronel Ciro Etchegoyen, é filho de uma família de militares já que tem inclusive tradição de participar de ações golpistas. Então, o pai do Ciro esteve envolvido em ações golpistas no governo Vargas, depois nos anos 50 também. E ele fez uma escalada pela construção da própria ditadura militar e passou pelos piores lugares, os lugares mais violentos, os lugares mais monstruosos mesmo da ditadura. O auge da carreira dele nesse período foi o gabinete do ministro do Exército. Ele integrava um órgão do gabinete que é o Centro de Informações do Exército, o CIE. E ele era chefe da contra-informação dentro do gabinete. O que fazia? Né? Fazia tanto um trabalho de informação quanto de infiltrar pessoas dentro das organizações de esquerda, organizações de oposição na época, para tentar prender. Naquela época, isso, na verdade, nesse trabalho que ele fazia, era sequestrar. Eles sequestravam pessoas, usando, inclusive, usavam nomes falsos, codinomes, levavam as pessoas do meio da rua para locais clandestinos, para aí, sim, interrogar, torturar e oferecer às pessoas uma proposta, né? A vida, e aí isso significava trabalhar para o exército, trabalhar para o Ciro Etchegoyen, para a cúpula da ditadura, ou então um assassinato. É daí que vem tantos desaparecidos. Então, quando a gente fala, sobretudo, dessa questão dos crimes de pessoas que estão desaparecidas até hoje, desse período, muitos, a maioria, foram trabalhos realizados em operações do Centro de Informações do Exército e muitas coordenadas pelo Ciro Etchegoyen. Ele estava envolvido também na Casa da Morte de Petrópolis. Explica um pouquinho o que era esse espaço. Então, um dos documentos que é fundamental desse acervo que estava guardado, desse arquivo secreto do Ciro, é um manual de estágio que ele fez na Inglaterra, em dezembro de 1970, junto com outro militar, a convite do governo inglês, como ele próprio escreveu, quando ele próprio foi hóspede oficial do governo inglês, para aprender técnicas de interrogatório, que na prática é o que? Tortura, e como construir centros clandestinos para prender e torturar, e, enfim, sobre capturar presos políticos com essa intenção de criar agentes infiltrados. Então, ele vai para a Inglaterra em dezembro de 70, faz esse curso, um mês e meio depois ele volta, e eles criam, porque não foi só o Ciro, outros militares, inclusive, que já deram entrevistas, como o coronel Paulo Malhães, também trabalhou na criação, a formulação é do Ciro Etchegoyen, a criação prática ali foi do coronel Paulo Malhães, como ele próprio disse, que ele organizou o lugar, em 2014, quando ele deu uma série de entrevistas, inclusive para mim, depois no próprio depoimento que ele deu para a Comissão Nacional da Verdade. E essa casa, que fica no Morro Caxambu, em Petrópolis, é uma casa para onde eles levavam as pessoas que eram sequestradas por eles, e em grande maioria nesse trabalho, iam dirigentes das organizações quando eles conseguiam prender e sequestrar. E eles levavam essas pessoas para essa casa para torturá-las das piores maneiras possíveis e oferecer essa proposta, né, da pessoa ser agente infiltrado. E, por exemplo, não lá em Petrópolis, mas
um dos agentes infiltrados do Coronel Ciro era o Cabo Anselmo, por exemplo. Mas nos documentos agora, esses, a gente consegue saber de pelo menos mais um agente infiltrado, que é o que está descrito nessa documentação do Coronel Ciro, que é o Vítor Luiz Papandreou, que é responsável pela queda pela prisão, enfim, queda é a expressão que é usada nas organizações de esquerda, mas pelo sequestro, assassinato, desaparecimento do Carlos Alberto Soares de Freitas e dos dirigentes da VAR Palmares no início de 1971. O próprio Ciro escreve que o Vítor Luiz Papandreou, que chamava Operação Morro Velho, é a pessoa que vira um infiltrado, e é bem nesse início da Casa da Morte. Casa da Morte porque, como a imensa maioria das pessoas que passou lá morreu, e é até difícil a gente precisar quantas, então tem uma estimativa de cerca de 20, a gente sabe da história dessa casa por meio, originalmente, sabe, por meio do depoimento da Inês Etienne Romeu, que é a única sobrevivente que a gente tem notícia que passou por essa casa e conseguiu sobreviver, há 3 meses sendo torturada lá dentro. E a ela eles ofereceram essa proposta de virar agente infiltrada. E aí, para fugir desse lugar, ela concordou. Inclusive, no próprio depoimento dela, em 1981, ela conta que teve que gravar um vídeo, assinar um contrato. E aí eles deixam ela na casa da família, em BH, depois que ela aceita. Mas ela chega e começa a fazer uma série de denúncias e nunca trabalhou para o Exército. Só que aí é montado todo um esforço da família para que ela se entregue oficialmente, para ser presa oficialmente pelas forças do Estado, para que isso a protegesse. Uhum. Então, aí 10 anos depois ela faz essa denúncia e desde então se somam informações. Eu pesquiso esse caso há 15 anos e na medida em que a gente avança em termos de pesquisa, com muita dificuldade, né, porque muita gente está morrendo ao longo do tempo, você consegue saber mais sobre a atuação dessa cúpula da ditadura, porque durante muito, muito tempo, qual é o discurso público? Que foi uma guerra dos dois lados, eles adoram dizer isso, que os militares combatiam o comunismo, nunca atenderam, nunca trocaram tiro com gente que estava com florzinha na mão. Eles querem colocar uma ideia como se eles simplesmente tivessem defendido o país, ou eles próprios, de pessoas que também estavam atacando eles com armas e tudo mais. E quando a gente olha para esses documentos, a gente entende que era uma política de Estado, era uma coisa generalizada, então tem muito preparo, tem muito dinheiro público gasto para treinar agentes públicos para essa monstruosidade, que é torturar, sequestrar, assassinar pessoas. Então, de uma gravidade muito grande, sabe, Raquel, tudo isso. E a gente está sabendo isso agora 60 anos depois, mas ainda tem muita coisa para ser descoberta. Esse arquivo ficou 60 anos escondido? É porque tem documentos lá que são até do início dos anos 60, 63, 64, 66. O Ciro, inclusive, foi adido militar no Paraguai na época do ditador Stroessner. E aí depois é que ele volta e vai para o gabinete do ministro do Exército e forma esse órgão, a seção de contra-informação, para esse trabalho com os agentes infiltrados, para aniquilar, né, a oposição, para exterminar, assassinar a oposição. E ele vai, ao longo do tempo em que ele cresce no Exército, ele vai guardando esses documentos. São, essencialmente, essas 3.000 páginas, cerca de 3.000 páginas, é uma estimativa, são documentos públicos do Estado, documentos federais, inclusive, que ele foi levando para casa. Ele guardava em casa vários documentos do Estado, de maneira ilegal. Isso é um roubo de documento público. Nenhum servidor pode levar documento público para casa sem nenhuma justificativa, não devolver ao Estado. E ele foi guardando isso e guardou isso até morrer, até 2012, ele morreu em 2012. E aí depois isso ficou guardado com um militar durante um tempo, e aí uma pessoa que é mantida em sigilo fez essa doação em outubro do ano passado para o Instituto Fernando Santa Cruz, que é
coordenado, criado pelo Felipe Santa Cruz, que é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e é filho do Fernando, que é desaparecido desde 1974. E aí a gente recebe um contato dessa fonte pelo Eduardo Moreira, para ter acesso com exclusividade a essa documentação, essa primeira leva de documentos, que é entregue em outubro. E a gente começa a fazer essa pesquisa no ICL, anda com ela desde outubro. E aí, em fevereiro, a fonte achou uma nova leva de documentos, que aí ela doou para mim. E enfim, a gente só vai unir esse arquivo agora. Estamos tratando da doação, né? Da devolução dessa documentação ao Estado, porque é uma documentação pública, é uma documentação do Estado brasileiro. E Juliana, explica um pouquinho para a gente como foi o trabalho, né, com esse material, que é um material muito vasto, e quais foram as principais revelações que você encontrou ali. Você já falou uma que é o nome de uma pessoa que até então não sabia que era um delator, né, da ditadura. Conta mais um pouquinho. E muito importante essa pergunta que você me faz, porque na medida em que eu recebo contato para ver essa documentação, a primeira questão é ter certeza que ela é íntegra, ter certeza que ela é real, realmente o documento do Exército, realmente o arquivo do Ciro. Então, primeiro é uma checagem com essa própria fonte, depois é uma checagem nos documentos. Então, um dado que eu usei para esse processo de checagem foi uma carta que a professora Maria Celina Araújo, da PUC do Rio de Janeiro, que foi a única pessoa que entrevistou o Ciro em vida ainda, quando ele ainda estava vivo, entre 92 e 93. E ele deu uma entrevista para um projeto do CPDOC, onde ela trabalhava, na Fundação Getúlio Vargas, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Brasileira. Eu, inclusive, também fiz mestrado lá. E tinha uma carta da professora Maria Celina encaminhando a cópia da entrevista que ele deu para esse projeto, e é manuscrita. Então, levei ela para olhar, para ver se ela reconhecia a carta, e ela prontamente reconheceu a letra dela. Uma carta que ela escreveu para ele. tá. Era uma carta dela, então tem a letra dela, né? E o papel timbrado da fundação e tudo isso mais. também estava nos arquivos. Isso também estava no entendi. arquivo. E aí, identifiquei claramente, né, que eu conheço o trabalho dela, também pesquiso estudando o trabalho dela, então levei ela para olhar o arquivo e ela reconheceu prontamente a letra dela, lembrou da cópia da entrevista que ela mandou e tudo mais. E ela também olhou a documentação. Então, para além da confirmação que eu tenho pela fonte, eu também levei pessoas que tinham mandado documentos para ele. Esse é um documento que não é do Estado, mas é um dos poucos, a maioria são documentos do Estado. E aí, uma vez que a gente leu essa documentação, porque daí eu chamei colegas para trabalhar nessa reportagem, chamei o Chico Otávio, que é alguém com quem eu trabalhei há muito tempo, ainda no período que eu trabalhava no Globo, e o Igor Mello, que já trabalha comigo no ICL, e a Shirley Alves, que também trabalha, e a gente foi estudando a documentação, porque uma coisa que de cara eu entendi que eu não queria fazer, que era simplesmente dizer o que estava escrito nos documentos. Então, a gente olhou, leu, e foi tentar encontrar maneiras para corroborar aquela documentação, ou seja, um dos dados eu falei aqui, você perguntou, principais descobertas. Esse manual da Inglaterra, o professor João Roberto Martins, da Unicamp, a gente mandou para ele esse documento, e ele ficou assim muito impressionado, disse que é o maior documento que existe sobre a colaboração dos ingleses com a ditadura brasileira, e ele tem um livro inteiro sobre esse tema, ele estudou durante muitos anos. E ficou muitíssimo impressionado, né, com o detalhamento, porque esse manual eles fizeram depois que eles foram no curso, então eles anotaram tudo que eles aprenderam lá. E, além disso, tem uma série de dados importantes, mas uma outra coisa que chamou muita atenção, que é justamente isso que você estava falando na sua abertura, os novos crimes da ditadura que a gente consegue saber por esse arquivo, tem um inquérito que surge a partir de um depoimento do sargento Israel Sturne, em fevereiro de 1970, em que ele relata que pouco antes, em dezembro de 69, ele participou de uma operação com agentes do CIE, que ele também era um agente do CIE, e nessa operação, que foi na prisão de alguns integrantes da Ação Libertadora Nacional, que era a organização do Marighella, eles entram numa casa e prendem as pessoas da ALN, mas eles também sequestram a senhora que alugava os quartos para as pessoas da ALN, que nem era da ALN especificamente.
E fazem isso na frente dos filhos dela, tinha 3 filhos pequenos, e trancam essas crianças e a avó na sala. Essas crianças escutam a tortura que eles já começam a submeter os integrantes da Eliane ali dentro da casa, e eles levam essa senhora que alugava os quartos, que é a dona Marilene, para um outro apartamento em Copacabana, e ela fica 3 dias de posse dessas pessoas e ela é estuprada por eles nesse período. Alguém que simplesmente alugava quartos. Mas também o que justifica um estupro, né? E no relato do Sargento Sturne, que ele diz que ele, do ponto de vista humano, ele usa essa expressão, do ponto de vista humano, ficou chocado com a violência que submeteram a Marilene. E nesse relato também tem inúmeras informações sobre roubos, inúmeros roubos. Roubavam estante, cadeira, mesa, sofá, dinheiro, joia, brinquedo de criança. Ele relata que ele estava incomodado vendo aquela quantia. E eu vou usar a palavra roubo, porque as pessoas falam pilhagem. Assim. Não. Eles eram, e por isso o nome do projeto, bandidos. Bandidos de farda. Porque quem comete esse tipo de crime é o quê? Se não é bandido, né? Então, aquele discursinho de tradição, família e propriedade, de estamos combatendo o comunismo, não resiste aos documentos que o próprio exército produziu por denúncias dos seus integrantes. Então, foi bem impressionante o nível de detalhe. E aí, como a coisa é baixa mesmo, além de roubar para levar para casa, para levar para o exército, pelo que está escrito nesses documentos, até móveis que devem estar dentro do Palácio Duque de Caxias, lá no centro do Rio de Janeiro, alguns podem ter sido roubados dessas casas. Mas eles também levavam alguns desses objetos e desses móveis para um apartamento no centro do Rio, onde o próprio sargento Israel Sturne escreveu que eles usavam para encontros sexuais com mulheres. Uma garçonnière, né? Então, as pessoas usam essa expressão, eu acho que ela suaviza a gravidade do que é isso, entendeu? Que é sequestrar pessoas, torturar pessoas, roubar esses objetos e ainda assim levar para um lugar onde eles fazem encontros sexuais, ao mesmo tempo em que publicamente ficavam aí de ladainha, de moralidade e tradição, família e propriedade. É um expediente conhecido da extrema-direita, né? Que está aí até hoje. Exatamente, mas que a gente precisa, pelo jeito, desenhar, sublinhar, contar de maneira muito concreta o que foi a ditadura, que é para ninguém ir no meio da rua ficar defendendo com o uso da democracia construída, da legislação que foi construída para defender uma nova democracia a partir da construção da saída dessas pessoas do poder, e usam desse expediente para ir para o meio da rua defender a volta desse tipo de coisa, defender a volta da ditadura, do autoritarismo, né? Então, acho que assim, chama Bandidos de Farda, o projeto como um todo, o documentário, a nossa série de reportagens, que é para deixar bem claro o que eram esses homens. E toda essa história, né, na ditadura não tinha corrupção, a moralidade, né, dos militares, tudo isso cai por terra em muitas revelações desses arquivos, né. Queria falar sobre esse caso do estupro, né, que foi um sargento que era parte da repressão que acabou denunciando. Então, mesmo para alguns integrantes da repressão, às vezes passava de ponto o que a ditadura estava fazendo. Isso foi uma coisa que me impressionou, Raquel, porque eu não tenho nenhuma informação de que o Israel Sturne tenha participado especificamente de nenhum interrogatório sobre tortura, de nenhum ato violento. Inclusive, o que está escrito no documento é que ele era realmente contrário a tudo aquilo. E como é que a gente chegou, porque ele já morreu, mas a gente entrevistou o filho dele. Como é que a gente chega ao filho dele? A gente tinha uma série de pessoas que tinham esse sobrenome e tudo, e para a gente eliminar homônimos, o Igor descobriu que tinha um sargento, Israel Sturne, que tinha sido do Centro de Informações do Exército,
que tinha perdido uma gratificação 2 meses depois da data do inquérito. Aí a gente pensou, é esse, porque ele fez uma denúncia, ele deve ter sido perseguido. E aí fomos investigar, chegamos no Reinaldo, que é o filho, e fomos entrevistar o Reinaldo. E aí o que ele conta? Ai, nossa, meu pai foi super perseguido, a gente passou um tempão mudando de casa o tempo todo, e aí ele contou pra gente que ele denunciou que uma senhora tinha sido, enfim, obrigada a dormir contra a vontade dela com uma outra pessoa, e ele era contra as coisas que os colegas de farda faziam. Então, aí chegamos, né? Me parece, por tudo que a gente soube, eu não tive nenhuma informação de nenhum interrogatório sobre tortura que o Israel Stern tenha participado. Me parece que ele fazia, pelo relato, pelas informações que eu tive, que ele fazia um trabalho de inteligência, falava várias línguas, segundo a família, mas que é isso. Ele não concordava com toda essa violência a ponto de ter coragem de ir denunciar ao chefe, né, ao chefe da seção, que os colegas estavam roubando e estuprando. E aí vocês fizeram também todo um esforço de apuração para tentar achar a Marilene, que é a vítima desse estupro, né? Que também já é uma pessoa falecida, mas vocês conseguiram chegar ao filho dela. Conta um pouquinho como que foi esse trabalho, porque eu acredito que deve ter sido bastante difícil. Foi bastante difícil, foi uma das últimas entrevistas, a gente já estava assim com o trabalho encaminhado e não tinha conseguido ainda localizar nenhum familiar dela. Até que achamos no interior do Rio um dos filhos dela. Ela teve 5 filhos. Acharam como? Pode revelar? Foi uma série de coincidências de dados, assim, sabe? Sobre achar os nomes, os sobrenomes e ir eliminando, sabe? Então, é muito mais um trabalho de conferência para poder, né? Bancos de dados, ajuda de fontes. E aí chegamos num telefone, chegamos em alguns conhecidos dele que ajudaram nesse processo de aproximação para conversar, porque é isso, o Augusto me relatou ser uma pessoa que foi muito estigmatizada por esse episódio. Era um sofrimento grande para ele lembrar desse dia, do dia que a casa foi invadida, do impacto que aquilo teve na família, e de lembrar o sumiço da mãe, porque para ele é isso, uma criança de 6 anos, e ver a mãe sumir, depois ficam dias com os vizinhos, e depois a mãe volta distante, sem, assim, aérea, sem uma proximidade com os próprios filhos, e que depois ela não queria mais passar em túnel, porque ela tinha passado a ser violentada até dentro do túnel a caminho de Copacabana. Então, foi bem emocionante e me senti muito honrada de que ele tenha concordado em gravar a entrevista e falar. Porque eu sei que para ele não foi fácil, mas na última hora ali ele decidiu falar, porque ele falou assim, não, minha mãe faria isso, então eu vou fazer. Mas ela, Raquel, infelizmente morreu sem poder ter justiça para ela própria, né? Ela é mais uma das mulheres brasileiras que é um caso de estupro subnotificado. Uhum. Até para a gente pensar como isso é um problema de sempre, né? Que ainda é hoje. Então, muitas mulheres ainda não denunciam casos de estupro pelo estigma, por medo de sofrer mais violência, por se revitimizar, né? Porque não vão acreditar, porque não tem testemunha, porque ninguém gravou. Então, eu também fiquei pensando muito nisso quando eu estava fazendo essa matéria, que desde sempre mulheres sofrem com violências sexuais e que às vezes até infelizmente morrem sem sequer poder dizer, né, que foram vítimas disso. Tem uma outra figura que você já citou aqui, mas eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto, que é o Cabo Anselmo, né? Que é uma figura já conhecida. Ele foi um informante da ditadura, ele era uma pessoa que fazia parte de uma organização de esquerda e aí passou a ser um informante da ditadura e graças às informações que ele deu aconteceu uma verdadeira chacina, né? Dentro da organização que ele fazia parte, inclusive a então companheira dele foi assassinada de uma maneira muito brutal.
né? E foi pelas mãos do Ciro Etchegoyen, então, que ele virou um informante. Tem mais alguma informação que até então não era conhecida nesses arquivos? O Cabo Anselmo é preso aqui no DOPS, em São Paulo, pelo delegado Fleury. E o trabalho para ele virar agente infiltrado começa pelo Fleury. Mas em algum momento, o Fleury procura o Centro de Informações do Exército para fazer uma espécie de parceria, entendeu? E aí ele passa a ser controlado pelo Exército também. E algumas informações novas sobre o trabalho do Anselmo com agente infiltrado estão sim num relatório de passagem, que é de 15 de março de 74, mas que faz referência a todo o período de 69 até 74. E lá é relatado, por exemplo, quem são as pessoas que foram presas e assassinadas pelo trabalho do Cabo Anselmo. Uma delas é a Inês Etienne Romeu. Ela é presa pelo trabalho do Anselmo. Ela não foi assassinada, mas ela foi presa por causa dele. E as outras pessoas, algumas que a Inês diz que ouviu serem torturadas dentro da Casa da Morte de Petrópolis, também o Ciro escreveu que foram um trabalho do Anselmo. São cerca de 10 pessoas que foram presas, porque foram entregues por ele, só em 71. E aí também conta toda a caminhada dele, desde do início de 71 até o massacre da Chácara São Bento, onde ele também entrega a própria companheira, a Soledad, para a morte, né? Ele é descoberto nesse momento, descobre-se que ele era um agente infiltrado, porque já tinha denúncia sobre isso há muito tempo. A Inês, quando estava presa, obteve informações na Casa da Morte de que ele tinha sido preso, mas que estava solto, então só podia estar trabalhando. Porque ninguém é simplesmente solto depois de ser preso, acusado de integrar um grupo de luta armada. E também o Edgar Aquino, que tinha sido preso com ele, também informa, consegue fazer essa informação sair da cadeia. Mas aí o Anselmo vai ao Chile. E aí lá no Chile, os outros companheiros da VPR não acreditam. E aí a gente precisa se botar um pouco naquele tempo, né? Que não tinha celular, não tinha internet, não tinha telefone, a comunicação era muito escassa e tinha um clima de desconfiança muito grande entre as pessoas. Então eles não acreditam, mantêm, continuam dando informação para ele continua trabalhando e aí, enfim, desencadeia até realmente o massacre em janeiro de 1973, que é, assim, brutal. Sim, mas uma coisa que até onde eu sei não se sabe direito, né? Se aconteceu uma espécie de lavagem cerebral nele enquanto ele esteve preso, se ele já era uma pessoa de caráter questionável. Tem alguma revelação nesse sentido? Olha, eu não tenho uma revelação muito específica sobre o tanto que foi preciso sequer torturar ele para que ele topasse. Isso não está muito claro lá na documentação. Dá a entender que não foi tão difícil assim. É um resumo básico, o acesso, né? E há muito elogio. É aí que tá. Eu acho que o que fica muito claro quando você lê o relato sobre o Anselmo é que quando ele virou a gente, ele abraçou aquilo. Abraçou de um jeito, assim, que não havia nenhum problema de consciência de vou entregar pessoas para a morte. E nunca se arrependeu, né? Nunca se Aquela arrependeu. entrevista dele no Roda Viva, ele tá muito confortável, né, com tudo que ele fez. Eu acho que o que está colocado na documentação e o que ele próprio falou publicamente, me parece que sim, que ele nunca se arrependeu de absolutamente nada do que ele fez e gostava, inclusive, disso, porque ele foi agente muito tempo, né? Foram alguns anos e aí depois passou vários anos escondido, com outro nome, fez uma cirurgia no rosto, inclusive isso é relatado nos documentos. Algumas são informações que já eram conhecidas, mas é diferente quando você lê um relato interno deles, assim, é muito elogioso. Tem o relato, a parte do Anselmo é muito extensa, sabe, na documentação. Também o relato do Papandreou, ele é
minucioso, porque aponta, inclusive, que ele foi o primeiro. O Papandreou foi o primeiro, foi antes do Anselmo. E também é elogiado, mas não é tão elogiado quanto o Anselmo. O Anselmo é amplamente elogiado. Juliana, a gente pensar que essa documentação toda ficou muitas décadas, né, escondida, nem se sabia, né, da existência desse material. Provavelmente outros militares fizeram a mesma coisa, então ainda podem aparecer novos arquivos, tem mais coisa para ser descoberta sobre a ditadura brasileira? Eu não tenho a menor dúvida de que existem documentos guardados ilegalmente na casa de muitos militares, de parentes de militares, de amigos de militares, de outros militares. Quando a gente fala que não existe, que nunca foram acessados, toda essa campanha de crítica, dizer que sumiram os arquivos, a gente está sempre falando dos arquivos do Centro de Informações do Exército, do CENIMAR, que era a Agência de Inteligência da Marinha, e do CISA, que era da Agência da Aeronáutica. Esses são os arquivos que, como arquivo, nunca foram vistos. O SNI, por exemplo, é um arquivo que está no Arquivo Nacional hoje. Ele não está íntegro, tem algumas coisas que faltam, mas ainda assim tem 40 milhões de documentos. Todo mundo tinha, todas as agências de inteligência tinham que informar o SNI. Então, o arquivo do SNI é muito vasto, tem muita coisa, mas claramente tem muita coisa que está faltando. Eu mesma já me deparei com muito relatório lá, que diz que tinha 170 páginas. Eu me lembro de um relatório do Stuart, que era para ter 170 páginas, tinha 2 ou 3. Sumiram as outras. Era um dossiê. Então, mas sumiu por quê, né? Sumiu porque tiraram. Então, tem alguns documentos que estão... Muitos documentos importantes relativos aos crimes foram retirados. Agora, tem cópia disso por aí. E junto com o lançamento do nosso projeto, Bandidos de Farda, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos já estava organizando e planejando uma campanha para que pessoas que tenham essa documentação façam essa doação ao Estado, façam essa doação para a Comissão Especial. E aí agora essa campanha também é reforçada pela divulgação desse trabalho. Uhum. E tem muita gente que acha, vamos parar de falar de ditadura, né? Já deu esse assunto, já passou, e não é bem assim, né? Não, de jeito algum. Como é que vai passar se a gente ainda tem 434 vítimas, que seja 210 desaparecidos? Mas principalmente, porque além da justiça a essas pessoas e essas famílias, como é que a gente vai estar salvo de viver um outro golpe de Estado, um outro processo de autoritarismo, se a gente não lidar com o que sobrou da ditadura ainda? E sobrou muita coisa. Não é à toa que outros militares tentaram dar um golpe de Estado em 2022. Tem a ver com a gente nunca ter reformado o ensino dos militares, dos policiais militares e a própria estrutura, né? Como é que isso se faz? Então, eles comemoram ainda o 31 de março, dia da Revolução. O DOPS do Rio ainda é um prédio caindo aos pedaços. E olha que é um prédio histórico, bonito, assim, em arquitetura. Mas o DOI-CODE de São Paulo ainda é uma delegacia, o DOI-CODE do Rio de Janeiro ainda é um quartel. E isso é um assinte, um ataque à memória de dezenas de pessoas que foram assassinadas lá dentro e de algumas milhares que foram torturadas dentro desses lugares. Então, que país você quer? Que democracia se vai construir? Porque se tem uma coisa que eu acho que ficou muito clara nesses últimos anos é que democracia se constrói ou destrói, dependendo das escolhas que se fizer. Ela não está dada, ela não está pronta, não acabou. Então, dá para destruir também, ao não entender a gravidade dessa situação. E estão falando de uma nova anistia agora. A primeira, lá de 79, ela é uma anistia que é um cheque em branco. Anistiaram crimes que não sabemos quais são, de pessoas que não sabemos todas quais foram elas, quem cometeu, né? Quem cometeu os crimes. E agora eles querem anistia também para o golpe de 22. Mal foram condenados e já querem anistia. O Brasil é dado a esses acordos. Até quando a gente vai viver dessa forma,
esperando o próximo golpe militar. Queria te perguntar sobre isso, porque a gente tem agora instituições da própria democracia tentando sabotá-la, né? Então, a gente tem um Congresso que não conseguiu passar a lei da anistia, né? Acho que teve uma resistência popular ali, ficou meio feio defender a anistia, mas aí vem com a tal da dosimetria, né? Que é um jeito de você tirar... outro tipo de anistia. É uma anistia light, né? E assim, é tudo feito muito às claras, né? Como que você enxerga isso? Tem a ver também com a maneira como a gente lidou com as questões da nossa ditadura militar? O Brasil é dado a acordos. A tradição da política brasileira e do judiciário também é dada a acordos. É ruim, mas é isso. Não tem outra maneira de enfrentar isso que não seja a sociedade civil também participar desses debates. 2026 tem eleição de novo. Então, é a consciência na hora de escolher quem vai representar e cobrar essas pessoas a participarem da construção da democracia e cobrar também, né? Quer dizer, mesmo o governo Lula, o Bolsonaro, quando acabou o mandato dele, ele acabou com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que foi criada por lei em 95, pelo Fernando Henrique. E o Bolsonaro nunca poderia ter acabado com a Comissão Especial. Foi um ato ilegal. Mas é um decreto do presidente da República recriar. É simplesmente fazer uma canetada. O presidente Lula levou 1 ano e meio para fazer essa recriação. Por quê? Qual é a força que essa pauta tem dentro do governo federal hoje? Não tem. Não tem. É muito difícil. A gente lançou todo esse projeto também, ali o governo recebe com timidez, sabe? Não se engaja concretamente na pauta, sabe? Como é que a gente revela que o governo inglês participou da construção de centros clandestinos? Que era considerado um governo democrata, né? Inspirou a construção de centros clandestinos de tortura e desaparecimento de pessoas no Brasil e nada, sabe? Não se fala sobre isso, assim, se fala muito pouco, de maneira muito tímida. E eu sei que há um esforço muito grande de pessoas da comissão especial para fazer o trabalho, os esforços, mas a verdade é que a gente precisa abraçar tudo isso como causa da sociedade brasileira e não como empurrar para os familiares só essa responsabilidade como se fosse deles. Não, é coisa de meia dúzia, só das famílias. Não é. O que a gente viveu nos anos do governo Bolsonaro? De novo, perseguição a jornalistas, a opositores, espionagem, também a própria cooptação das instituições. Era um caminho, ele estava traçando, né? A gente estava vivendo um processo de endurecimento, assim, ó, devagar, um pouco cada dia. O que você acha que vai acontecer se eles ganharem a eleição de novo? Assim, para mim está muito claro, desde o julgamento do Bolsonaro. Eles querem vingança. Eles não querem só libertar o Bolsonaro da condenação. Agora eles vão querer vingança. E vão vir atrás do Supremo para baixo, né? Então, Supremo, imprensa, jornalistas, opositores, críticos a eles. A gente fica dando voltas no mesmo lugar. E é falsa a ideia de que dá para fazer acordo com essas pessoas. Não dá. Mas você acredita que a sociedade brasileira está preparada para essa conversa ou também esse discurso da extrema-direita acabou cooptando muita gente? Pessoas mais desinformadas, digamos assim. Eu acho que ao longo dos anos faltou esforço dos governos democráticos, desde o Fernando Henrique, para, de fato, educar a sociedade brasileira sobre o perigo do que foi a ditadura militar. Esse conhecimento ele é construído. Ou a gente ensina para as pessoas o problema, educa elas sobre a gravidade de tudo que aconteceu, para que elas entendam, para que a gente não tenha jovens hoje de 15, 16, 20 anos que não saibam o que é a ditadura e ainda se somem a esse tipo de movimento, se engajem nesse tipo de coisa. Essa responsabilidade é dos governos democráticos pós-ditadura. É a responsabilidade de passar para debaixo do pano, para debaixo do tapete, sem julgar ninguém
E aí, assim, a gente podia ter estudado 1000 maneiras de fazer esse processo transicional, né, da justiça de transição. A Comissão Nacional, na verdade, foi criada em 2012. Os militares deixaram o governo em 1985. É muito tempo que se deixou passar antes de poder, de fato, porque a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos, que é de 95, ela não tem poder de investigação. Ela só pode reconhecer, ou seja, e é isso também, né? Esse ataque. Em 1995, o Rubens Paiva ainda não era reconhecido como um desaparecido. Stuart Angel, vários outros, né, desaparecidos, 210. Então, até então, o que eles tinham era certidões de ausência. Isso tem um impacto imenso para a vida das famílias, mas 10 anos pós-fim dos governos militares, em que o Estado brasileiro se recusava a reconhecer a existência de pessoas que desapareceram por violência de seus agentes, sabe? Tudo isso tem consequências. Há uma construção. A extrema-direita ela não ganha força do nada. Ela ganha força na medida em que os progressistas não conseguem construir conhecimento para que se defenda, de fato, a construção de um Estado democrático de direito. Democracia é construção. Ou a gente melhora essa construção, dialoga sobre ela, põe mais tijolinhos nessa parede, ou ela fica balançando. Vai cair. Ela quase caiu em 2022. Foi por pouco. Foi por muito pouco. Juliana, obrigada, parabéns pelo documentário. Ele está disponível para assistir no YouTube? Como que tá? A gente teve uma exibição gratuita na noite de domingo. Deve ter mais um ou dois, dois replays. Depois fica na plataforma do ICL. Essa é a informação que eu tenho até agora. Tá bom, bacana. Obrigada, viu? Obrigada pelo espaço, um prazer estar aqui com vocês. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Aproveito para lembrar que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde, no nosso YouTube e também na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. Na TVT, o programa vai ao ar às 19 horas. Até a próxima. Tchau.